William Saliba é o grande desejo do Real Madrid para reforçar a sua zaga ano que vem, e inclusive o clube espanhol já estudava fazer uma oferta, porém agora as coisas ficaram mais complicadas e dificilmente os merengues irão fazer uma proposta. Isso é porque hoje pela manhã, o jornalista David Ornstein do The Athletic informou que o zagueiro chegou a um acordo para renovar o seu contrato com o Arsenal. Saliba já tinha recebido os termos do novo acordo em agosto e após pensar bastante, tomou a decisão de continuar nos Gunners por mais alguns anos, e em breve tudo deve ser oficializado. Enquanto isso, o Real Madrid segue querendo reforçar a sua zaga ano que vem e mira jogadores que ficarão livres no mercado, como por exemplo Marc Guéhi do Crystal Palace, Ibrahima Konaté do Liverpool e Dayot Upamecano do Bayern de Munique. O Konaté também pode se complicar um pouco, já que o zagueiro Leone se lesionou lá no Liverpool, né? Vai ficar um bom tempo parado, e aí, segundo a imprensa inglesa, os Reds devem aí fazer mais uma tentativa para renovar o contrato do Konaté, oferecendo um pouquinho mais de grana. Vamos ver o que é que vai acontecer, tá bom? Na tua opinião, quem tem mais a cara do Real Madrid para reforçar a zaga merengue? Marc Guéhi, Upamecano ou Konaté? Lembrando que em relação ao Marc Guéhi, vários outros gigantes também querem a contratação dele, tá? Inclusive o rival Barcelona. Eu sou o Todd e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Bora falar sobre os jogos de ontem. Teve Libertadores, Sul-Americana, Europa League, muita coisa interessante. Vou te falar também sobre Tite, dar novidades em relação ao Fluminense, falar de Vinícius Júnior e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão, Grêmio e Botafogo ontem ficaram no empate em 1 a 1. Teve lei do ex com gol de Cuiabano e depois o goleiro Thiago Volpi deixou tudo igual de pênalti. Vasco voltou a vencer em São Januário pelo Brasileirão depois de 4 meses, e a vítima foi o Bahia, que perdeu de virada por 3 a 1 em jogo também atrasado da 16ª rodada. Sanabria abriu o placar para os baianos e um pouco depois Jean Lucas acabou sendo expulso. Vasco virou com gols de Felipe Coutinho, Puma Rodrigues e Luciano Juba contra. Pela volta às quartas de final da Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro venceu o Bolívar por 1 a 0 com gol marcado por Bernard, e agora eles vão enfrentar o Independiente del Valle na semifinal. O Palmeiras está em mais uma semifinal da Libertadores, e isso é porque ontem eles venceram o River Plate de virada por 3 a 1 lá no Allianz Parque. Salas abriu o placar para os visitantes no primeiro tempo, mas no segundo o Palmeiras veio com muito mais garra e conseguiu a virada com gol de Vitor Roque e mais 2 de Flaco Lopes. Detalhe que a dupla vem jogando muita bola, pois nos últimos 10 jogos, Flaco Lopes soma 7 gols e 1 assistência, enquanto Vitor Roque soma 8 gols e 4 assistências. Eu não sei se vocês viram o jogo do Palmeiras ontem, mas foi mais uma partida da Conmebol com uma arbitragem extremamente fraca. Já tínhamos visto aí um juiz muito fraco no jogo do Flamengo e LDU na semana passada, né? Com aquela expulsão bizarra do Gonzalo Plata, e ontem a arbitragem também foi muito fraca. Parece até que a Conmebol não tá querendo muito que os brasileiros avancem aí na Libertadores, tá? O Acunha ontem empurrou, deu cabeçada, levou só cartão amarelo. Aí depois, né, acabou sendo expulso quando fez o pênalti, mas a arbitragem foi extremamente fraca. Vamos ver como é que vai ser a arbitragem hoje no jogo do São Paulo contra a LDU e também no jogo do Flamengo contra o Estudiantes. Na tua opinião, quem é que passa de cada um desses dois confrontos? Será que teremos mais 2 brasileiros na semifinal? Comenta aí. Tite realmente só deve voltar a trabalhar em 2026, pois ele passou por uma cirurgia no joelho e não deseja voltar a treinar em 2025. A sua recuperação vai durar pelo menos um mês e ele tem recusado todas as ofertas que chegaram nesses últimos tempos.
O portal GE também informou que o técnico vem se recuperando de um problema de saúde mental e espera estar bem no ano que vem. Durante esse período de descanso, Tite foi procurado pelo Santos, Corinthians, Fortaleza e também pela seleção venezuelana. Inclusive, a federação aí da Venezuela foi a última a procurar o Tite e falou que não tem pressa, pode esperar ele aí até o ano que vem, já que a ideia, é que o técnico brasileiro assuma a seleção visando o ciclo da Copa de 2030, já que a Venezuela não conseguiu se classificar para a Copa de 2026. O Fluminense segue à procura de um novo técnico, já que Renato Gaúcho pediu demissão, e agora um nome que vem ganhando bastante força nos bastidores é do aposentado Abel Braga, velho conhecido da torcida. O jornal O Globo informou que ele aceitaria assumir o cargo de diretor técnico, mas avalia voltar da sua aposentadoria por um curto período e assumir como treinador até o final de 2026, para que então, no ano que vem, ele se torne diretor do Fluminense. Por enquanto, ainda não há negociações em andamento, mas a proximidade de Abel Braga com o presidente Mário Bittencourt pode facilitar um acordo de forma bem rápida. O Abel Braga conhece muito bem o ambiente lá no Fluminense, Soma 4 passagens pelo clube e com certeza, se ele chegasse, ia facilitar bastante para o presidente Mário Bittencourt, já que ele chegaria nem precisando ali se adaptar, O cara conhece o Fluminense de cabo a rabo. Na tua opinião, torcedor aí da equipe carioca, você queria ver o Abel Braga no comando? Lembrando que o Cuca, que era outro técnico aí procurado também, teria sido descartado, pelo menos nesse momento. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moralzinha, deixa o like no vídeo porque fortalece muito o meu trabalho aqui no YouTube, também se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e ativa o sininho para você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo, lembrando que aqui você sempre fica por dentro em relação às últimas notícias desse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Ontem, Julián Álvares meteu um hat-trick comandando a vitória do Atlético de Madrid por 3-2 em cima do Rayo Vallecano. A última vez que ele tinha marcado 3 gols no mesmo jogo foi em 2022, pelo River Plate naquela partida em que ele fez 6 gols lá no Alianza Lima. Pela Carabao Cup, ontem o Arsenal venceu por 2-0 Port Vale e carimbou a sua vaga na próxima fase. Eberechi Eze abriu o placar marcando seu primeiro gol pelos Gunners e o segundo foi marcado por Leandro Trossard, bem no finalzinho da partida. O Manchester City também avançou de fase ao vencer por 2-0 o Huddersfield Town. Phil Foden abriu o placar ainda no primeiro tempo com esse chute e Savinho ampliou no finalzinho do jogo com essa paulada. Newcastle goleou o Bradford City por 4-1, com direito a 2 gols de Joelinton e mais 2 de Osula. Tottenham venceu por 3-0 o Doncaster Rovers, com gols de João Palhinha que abriu o placar com esse belíssimo gol de bicicleta. Jay McGrath marcou contra após esse cruzamento na área e Brennan Johnson marcou o terceiro, tirando do goleiro no finalzinho da partida. Ontem também começou a Europa League, onde o Real Betis empatou com o Nottingham Forest em 2-2. Foi uma baita noite para os brasileiros, já que Igor Jesus marcou os 2 gols pelo time inglês e Antony marcou um gol e deu assistência para o Real Betis. Roma venceu por 2-1 Nice, Braga venceu o Feyenoord por 1-0 e o Dinamo de Zagreb meteu 3-1 no Fenerbahçe. Ontem eu contei pra vocês que Arsenal e Liverpool ligaram alerta pelo Vinícius Júnior, porém agora mais 2 clubes ingleses também entraram na briga pelo atacante que pode deixar o Real Madrid ano que vem. O portal TBR Football informou que Chelsea e City também teriam entrado na briga. Os 4 gigantes ingleses já teriam entrado em contato com os representantes de Vinícius Júnior para informar o interesse numa possível negociação. Segundo a informação, os merengues já teriam avisado a Vinícius que caso ele não renove o vínculo, ele pode ser vendido ao fim dessa atual temporada. O Fabrício Romano confirmou aí que as negociações entre Vinícius Júnior e Real Madrid
pela renovação de contrato continuam, porém ainda estão longe de um acordo, né, por conta aí das exigências feitas pelo brasileiro. Mas vale a pena lembrar que o Vinícius quer continuar no Real Madrid, ele não tem planos de ir embora, já que ele ama muito a equipe merengue. Vamos ver se ele vai conseguir chegar num acordo. Talvez aí o Vini poderia abaixar um pouquinho, né, os valores que ele tá pedindo, já que ele quer tanto ficar no Real. Mas agora eu quero saber, você queria ver o Vinícius Júnior jogando a Premier League? Em qual desses 4 times ele se encaixaria melhor? Arsenal, Liverpool, Chelsea ou City? Comenta aí. O Tottenham sonha em repatriar Harry Kane, que hoje em dia está no Bayern de Munique. Inclusive, ontem o técnico Thomas Frank abordou o tema em coletiva ao dizer o seguinte: ele é um jogador inacreditável, que saiu de forma fantástica nos Spurs e continua fazendo isso no Bayern de Munique. Acredito que muitos torcedores, incluindo eu, adorariam ver Kane de volta. Pessoalmente, não acho que ele vai fazer isso agora. Ele foi artilheiro, venceu o campeonato e está jogando em altíssimo nível. Se ele quiser ficar mais tempo no Bayern de Munique, é compreensível, mas se decidir voltar, será muito mais do que bem-vindo. Segundo informação do jornal Bild, o Harry Kane tem uma cláusula que o permite ir embora da equipe de Munique pelo valor de 64 milhões de euros, mas para isso ele tem que pedir para sair antes de janeiro de 2026. O Fabrício Romano informou que o Tottenham tem preferência numa compra aí do Harry Kane, tá? Vamos ver o que é que vai acontecer, mas sinceramente eu não vejo o Harry Kane indo embora antes do fim do contrato dele, que é em 2027. Aí depois até seria interessante ver ele de volta no Tottenham. O cara tem uma baita história aí com a equipe inglesa e com certeza deve passar pela cabeça dele, né, se aposentar jogando lá. Vamos ver o que é que vai acontecer, tá bom? Você queria ver o Harry Kane jogando mais uma vez lá no Tottenham? Comenta aí, tá bom? Esse foi o vídeo desta quinta-feira, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.